Isaque e Rebeca, o início determina o fim. Pregando a palavra de Deus, pastor Dionatas de Sabará. Neste domingo, dia 22 de setembro de 2024, a partir das 18h30, Círculo de Oração Heroínas da Fé da Igreja, Assembleia de Deus Campo de Lagoinha, Congregação Maracanã. Deus tem bênçãos para sua família. De alegria retornar a essa casa. Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 40. Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 40. Leio o livro da Bíblia, estendo os meus agradecimentos aos pastores dessa casa, a irmã Dívise, que me fez o convite uma vez mais. Deus em Cristo abençoe a vida de todos. Todos encontraram? Amém. A palavra nos diz assim: e ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Versículo 42. E hoje cheguei na fonte e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Amém? Queridos, é sabido dos irmãos que Deus colocou um tema para esse culto. E o tema é Isaque e Rebeca. Os irmãos sabem que esta é a direção para o culto desta noite. O princípio determina o fim.
nós acabamos de fazer leitura, ele está inserido no livro do Gênesis. E é interessante que este é o maior capítulo do livro do Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis, em 31 versículos, nos conta que em 6 dias, porque no 7º Deus descansou, ele criou a terra e tudo que nela há. Mas nesse capítulo, 77 versículos nos apresentam o desejo de Abraão, manifesto no pedido feito ao seu servo, de buscar uma esposa para o seu filho. Perceba que esse assunto não é um assunto sem importância, pois o autor sagrado, Deus que inspirou o autor sagrado, gastou tempo para relatar detalhadamente esta história, porque a sua família é importante, o seu casamento é importante, a aliança que você fez e a aliança que você fará é algo importante. E aqui nós percebemos que Abraão, ele vai chamar o seu servo mais antigo, que nós acreditamos ser Eliezer, embora o texto não mencione o seu nome. E ele vai dizer para o seu servo que ele deveria ir até a terra de Arã, buscar uma de suas parentes, para que a mesma se tornasse esposa do seu filho, cujo nome era Isaque. Isaque havia nascido na terra da promessa, e não havia até então arredado o pé da terra da promessa. Aquela terra, diz o texto, que estava rodeada de cananeus, povo esse que Deus já havia dito para Abraão que ia arriscar e arrancar daquela terra. Sendo assim, Abraão teve cuidado de não permitir que o seu filho se casasse com uma cananeia, que Deus iria arriscar da terra da promessa, anos à frente, como já havia revelado a Abraão. Abraão vai então enviar o seu servo para a terra de Arã. E se você ler o 10º capítulo e o 11º capítulo de Gênesis, você vai descobrir que a descendência de Cã, filho de Noé, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor, ela cresceu assustadoramente rápido. As mulheres cananeias, elas eram férteis, geravam muitos filhos. As hedéias, as filisteias, elas rapidamente faziam e formavam um grande povo. Mas a semente santa que Deus estava conservando, desde Sem até Éber, até Abraão, ela cresceu lentamente.
A terra de Arã era uma terra onde geneticamente muitas mulheres eram estéreis, porque Sara era de lá e foi estéril. Rebeca é de lá e também foi estéril. Léia, sendo de lá, foi por pouco tempo estéril. Raquel, sendo de lá, foi estéril a ponto de clamar a Jacó, dizendo: dai-me filho, se não morro. Se Isaac se casasse com uma fértil cananeia, ele não passaria anos em oração pedindo a Deus para abrir o ventre de Rebeca. Deus sabe criar os seus caminhos para produzir fé em nosso coração. E o caminho de Deus não é trilhado na facilidade, porque os cananeus estavam fazendo um grande povo para si. Os hititas e os etitas estavam fazendo um grande povo para si. Mas quando Deus decidiu fazer um povo para si, Ele não usou de artifícios fáceis. A matriarca Sarai era estéril, Rebeca era estéril, a Lia e a Raquel também era estéril, porque nenhuma dificuldade impede o propósito de Deus de ser estabelecido em manifestação na terra. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: é Ele que permite a dificuldade, porque é algo que Ele vai fazer, é algo que vai glorificar o nome dEle, vai exaltar o nome dEle, é algo que vai engrandecer o nome dEle. Glória a Deus. Essa dificuldade, ela é para a glória de Deus. Aleluias! Glória a Deus. Abraão diz para o seu servo: não tome para o meu filho mulher cananeia, vá até os meus parentes, busque uma entre os meus, não leve Isaac para lá, porque o Senhor me ordenou: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Eliezer, como cremos que era ele, tomou camelos e viajou uma distância aproximada de 650 a 800 quilômetros, de Corolla, de Siena, de Uno. 800 quilômetros você viaja em 11 horas, mas ele foi no lento passo de um camelo. A viagem até lá deve ter demorado cerca de 40 a 50 dias. 40 a 50 dias para ir, mais outros 40 ou 50 para voltar. Ele foi obedecendo a ordem do seu Senhor, porque o servo não vê dificuldade em fazer aquilo que o seu Senhor ordenou. O servo não vê dificuldade nem empecilho para executar o pedido do seu Senhor. E eu creio que aqui tem servo e tem serva que não vai fazer da dificuldade impedimento para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Eu creio que aqui tem servo disposto a seguir a jornada, a atravessar o caminho para obedecer a ordem do Senhor. Aqui tem gente disposta a obedecer. O servo obedeceu. Ele saiu de Canaã e foi para Padan. E chegando ele lá, o versículo de número 7
dizendo que o Senhor enviaria o seu anjo para preparar adiante dele o caminho, para que ele tomasse uma mulher para o seu filho. O pai da fé demonstrou que tinha fé no Deus que conduz, no Deus que direciona, no Deus que vai adiante. E eu quero dizer para você que o Deus de Abraão é o Deus desta igreja. O Deus de Abraão é o meu Deus, Ele é o teu Deus. E Ele ainda vai adiante, Ele ainda direciona, Ele ainda prepara o caminho para a gente passar. Porque a jornada é longa, a caminhada é longa, mas não vai te faltar condução, não vai te faltar direção, você não vai ficar perdido no caminho, porque Deus ainda dá direção para quem está no caminho. Caminho ainda é lugar de direção, e eu creio que você vai ser direcionado no caminho, para não errar o caminho, mas para permanecer no caminho até chegar no lugar que Deus determinou que você precisa chegar. Amém, Jesus. Glória a Deus. A fé de Abraão fez Abraão uma palavra liberar, e ele seguiu o caminho. Chegou em Padarã, e chegando ele lá, o texto vai nos dizer que estando ele já na terra de Arã, ele manda os seus camelos se agacharem, se abaixarem. Ele abaixa perto de um poço de água. E no versículo 12, o texto diz que ele orou ao Senhor, como está explícito na versão Almeida e atualizada. Na corrigida, diz que ele falou com Deus. E no versículo 15 o texto diz que estando ele ainda a falar, veio Rebeca. O que chama a minha atenção é que mais adiante nós vamos descobrir, quando ele testemunha na casa de Labão o que Deus havia feito, é que essa oração que ele fez, ele não fez gritando, ele não fez falando palavras audíveis. Ele disse essas palavras no seu coração. Ele orou silenciosamente para ninguém escutar. Mas o Deus que sonda os pensamentos e as intenções, Ele ouviu a oração do servo de Abraão. Aleluias. E antes mesmo dele terminar de orar, Deus já respondeu aquilo que ele falou, aquilo que ele pediu, aquilo que ele buscou. Pois Isaías capítulo 65, versículo 24 diz que antes de pedirmos alguma coisa, o Senhor nos concederá. Antes mesmo de avançarmos, o Senhor a responderá. Porque o nosso Deus é um Deus que responde às orações de quem ora. A modernidade está tentando prender muita gente numa rotina de muitas horas de trabalho. A modernidade está tentando aprisionar muita gente no trânsito, muita gente nos engarrafamentos, mas Deus ainda escuta a oração que a gente ora aqui, Deus ainda escuta as palavras do nosso coração. Deus ainda sonda os nossos pensamentos e as nossas intenções. Aquele servo não falou palavra audível, mas a sua mente
mente estava conectada no trono da graça e Deus estava se movendo pela oração que ele estava fazendo. E eu creio que nessa noite pessoas vão se conectar ao trono da graça. Você vai orar em pensamento, você vai orar no coração, e o Deus que respondeu o servo de Abraão, ele vai te responder, ele vai te ouvir, ele vai te atender. Ele não tinha terminado de falar, mas Deus já estava a responder. Ele ainda estava pensando e Deus já estava operando. Porque quando ele ora aqui, ele ora mencionando a fé do seu Senhor. Porque antes dele ir, o pai de Isaac liberou uma palavra. Quando ele volta, nós descobrimos que Isaac estava perto do poço de Beer-lahai-roi, onde Agar tivera uma marcante experiência com Deus. E por isso aquele lugar e aquele poço passou a ser chamado de Beer-lahai-roi, que quer dizer o Deus que vive e me vê. Isaac foi até esse poço orar, porque ele sabia que o pai tinha enviado o servo para buscar uma esposa para si. Isaac sabia que o pai tinha enviado o servo para buscar uma esposa para si, e ele não ficou de braços cruzados, ele não ficou esperando, ele se prontificou a orar, ele se prontificou a falar com Deus, ele se prontificou a buscar ao Senhor em oração. Eliezer foi para buscar, mas Isaac foi para o poço orar. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que a oração, ela move a mão. A oração faz com que a boa e forte mão de Deus nos seja favorável. Onde tem oração, Deus opera. Onde tem oração, Deus responde. Onde tem oração, Deus trabalha. E eu creio que Deus vai trabalhar aqui nesse lugar, e não somente nesse lugar, porque Isaac orava em Beer-lahai-roi e Deus operava lá em Arã, porque não existe divisa de cidade, não existe divisa de país que impeça o trabalhar de Deus em resposta das nossas orações. Talvez a oração, esse ciclo de oração, apresenta alguém que está na Ásia, na África, na América, em São Paulo, na outra região, no outro bairro. Talvez a oração de uma mãe apresenta um filho que ela nem sabe onde ele está, mas Deus visita, Deus opera, Deus trabalha, porque Ele se move pelas nossas orações. E Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele ainda anuncia coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, que ainda não pensamos, que ainda não imaginamos. Porque quando Abraão agiu por fé, enviou o servo e a palavra com o servo. Quando Isaac, pela fé, foi até o poço orar, ambos começaram a esperar.
E Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem ainda se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. A viagem era longa, mas Isaac estava esperando. A viagem era longa, mas Abraão estava esperando. E enquanto nós esperamos, Deus trabalha. Enquanto nós aguardamos, Deus trabalha. Alguém está ansioso, alguém está desesperado, mas alguém já entendeu o mistério que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar diante do trono da graça as nossas necessidades por meio da oração e da súplica, porque quem ora troca a ansiedade por expectativa de milagre. Quem ora tem o sentimento transformado, e nessa noite Deus vai transformar sentimentos, porque quem estava ansioso agora vai esperar com paciência a resposta da oração que vai fazer, porque Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. O servo disse à mulher que fora a esposa dos filhos do meu Senhor: vai abaixar o cântaro quando eu lhe pedirá. Vai oferecer de beber aos meus camelos. A mulher que iria ser a esposa de Isaac ia ter características de uma mulher virtuosa, de uma mulher disposta, de uma mulher disposta a servir, porque a noiva que Cristo vai buscar é a noiva que está disposta a servir. Aleluia. A noiva que Cristo vai buscar não é aquela que se comporta como servo infiel, que achando que o seu Senhor demora, se alarga, solta a cinta. A noiva que o Senhor vai buscar é aquela que quando Ele voltar, vai encontrá-la trabalhando, vai encontrá-la esperando nele. Rebeca cumpre o requisito que foi apresentado pelo servo. É interessante que o que ele pediu não seria manifesto como uma característica exterior. O que ele pediu não seria manifesto numa característica física de Rebeca. O que ele pediu seria manifesto pela disposição do coração de Rebeca em servir. Ela dá de beber aos camelos. Ele se alegra e quase conta o testemunho, mas ele faz silêncio para ver se realmente era aquilo que o Senhor estava a fazer. Ele pergunta de quem ela era filha, e ela então responde. Ela então vai para casa, após ele pedir para se hospedar na casa dela. Ele dá a ela um pingente de ouro, 2 pulseiras de ouro, cujo peso, segundo os historiadores,
pulseiras de ouro. O seu irmão Labão, que mais à frente vamos ver que era um homem ganancioso, ele vai correr ao encontro do servo de Abraão, vai dizer que estava tudo preparado para ele e para os homens que estavam com ele. E quando esse servo chega lá e a mesa é preparada para ele se alimentar, ele mostra que uma outra vontade ele tinha antes a fazer do que se alimentar. E essa vontade era fazer a vontade do Senhor que o havia enviado. Antes de comer, ele diz o que levou ele até lá. Ele diz: eu vim buscar uma esposa para o filho do meu servo Abraão. O Senhor enriqueceu ao meu senhor Abraão, deu a ele ouro, prata, servos, servas, jumentos e jumentas em grande rebanho. E antes mesmo dele comer, ele apresentou a oração que ele fez, a palavra que Abraão lhe falou. E a família de Rebeca disse: diante do que o Senhor tem feito, nós nada podemos falar para impedir esse negócio. Porque quando Deus está operando, Labão não consegue impedir. Quando Deus está operando, a Anita não consegue impedir. Quando Deus está operando, os impedimentos caem por terra. E eu quero nessa noite dizer para você que Deus vai operar. Aleluia! Através das suas orações. Glória a Deus! Que o início seja complicado e difícil, o Deus que opera, o Deus que responde, Ele te diz que o final vai ser de testemunho. Glória a Deus! Vai ser de milagre, o final vai ser de vitória. Aleluia! Vai dar tudo certo, porque o final da noiva já está garantido pelo noivo. Ele disse: eu vou vos preparar lugar, porque onde eu estou, um dia vocês estarão também. O início foi de fé, o início foi de oração, o desenrolar foi de trabalhar de Deus. E deu tudo certo para a glória de Deus. Deu tudo certo para a glória do Senhor. Porque eu profetizo como ministro do Evangelho. Aleluias! E quem começa orando vai terminar testemunhando. Glória a Deus! Quem começa acreditando vai terminar testemunhando. Aleluias! Quem começa servindo vai terminar sendo honrado, porque Deus tem recompensa para a sua obra. Deus tem recompensa para as nossas obras. Glória a Deus! Não desanime, Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia! Deus está ouvindo o seu clamor.
esperando. O noivo estava esperando. Mas agora é a noiva que está esperando. É a igreja que está esperando. É a igreja que está aguardando o noivo. Mas enquanto o noivo não vem, a noiva trabalha. Aleluia! A noiva evangeliza. Glória a Deus! Acredita que a obra que começou nela vai alcançar a família dela. Oh, aleluia! A noiva guerreia, a noiva trabalha, a noiva Jesus! que trabalha, tem aguardão, tem recompensa. Oh, aleluia! Aquele que se limpa é vestido com vestes novas. A nova Shuri me canta na bacana, porque ele conhece a nossa disposição de servir. Ele sondou a nossa disposição de trabalhar. Ele viu que você está disposto a servir, disposto a cooperar, disposto a trabalhar. Glória a Deus! O pai ainda acredita que o filho vai receber uma noiva Aleluias! adornada, ataviada, imaculada e limpa. O noivo pagou o preço. Ele foi pregado e pagou o preço. Aleluias! Cruz e pagou
Deus, aleluias. Isaque e Rebeca, o início determina o fim. Pregando a palavra de Deus, pastor Dionatas de Sabará. Neste domingo, dia 22 de setembro de 2024, a partir das 18h30, Círculo de Oração Heroínas da Fé da Igreja, Assembleia de Deus Campo de Lagoinha, Congregação Maracanã. Deus tem bênçãos para sua família.